Olá, turma. Boa tarde. Agora a gente vai dar início à nossa aula, tá? Continuação ainda de ciências, tá bom? A gente estava falando, na aula passada a gente falou sobre os animais vertebrados, né? Que tem coluna vertebral. E a gente vai continuar, tá bom? Então vamos lá. Animais que rastejam. Entre os vertebrados, há animais que rastejam para se locomover. Eles são chamados de répteis. E alguns exemplos são tartarugas, serpentes, lagartos e jacarés. Os répteis têm pele mais seca e grossa, e a maioria deles se adaptou ao ambiente terrestre, sendo mais independentes da água. No entanto, alguns, como as tartarugas, continuam vivendo em ambiente aquático. Tá bom, gente? Entenderam? Tá? Então, a gente estudou na aula passada sobre os anfíbios, tá? Que aí foi dado como exemplo os sapos, tá? Os sapos são anfíbios, certo? E aqui, deixa eu só voltar aqui rapidinho. Exatamente. Então, foi falado sobre os anfíbios, né? E aí foi dado exemplo dos sapos, tá? Da rã, da perereca e tudo mais, tá? Então, os anfíbios, tá? São os sapos, as pererecas e as rãs, tá, gente? São anfíbios. Lembrando que eu vou cobrar isso na prova, então fiquem atentos, tá? Quando eu perguntar lá o que é anfíbios, aí vocês vão saber me dizer, né? Que é a rã, os sapos, tá bem aí em cima aí, na página 158, tá falando, olha, os sapos, as rãs e as... Só volta lá na página 158, que lá tá, olha. Os sapos, as pererecas e as rãs são animais que habitam em uma fase da vida em ambiente aquático e outra em ambiente terrestre. Por isso são chamados de anfíbios, tá? Então, a gente já viu sobre os anfíbios. Agora, a gente vai ver sobre os répteis. E ele dá o exemplo aí dos animais répteis, tá? No caso aí, é a cobra, tá? As serpentes, as tartarugas, tá? A cobra que eu falo são as serpentes. Então, tartarugas, serpentes, lagartos e jacarés. Então, esses aí são os répteis, tá? Porque eles se rastejam, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Tartaruga, jabuti e cágado, tá? O corpo das tartarugas é protegido por duas estruturas. A carapaça, que fica na parte superior, e o plastrão, que fica na parte inferior, ou seja, na parte de baixo. A carapaça fica na parte de cima, tá? E o outro fica na parte de baixo, certo? Ok. Os jabutis e os cágados são parecidos com as tartarugas. Esses três animais são muitas vezes confundidos. E, apesar das semelhanças, têm adaptações corporais diferentes, dependendo do local em que vivem, como mostra a seguir. A tartaruga
passa a maior parte da vida na água, saindo dela nos momentos de desova, tá? É quando ela vai colocar os ovinhos, gente. Ou para tomar sol. Ela tem as pernas em forma de remos para auxiliar na natação. O casco é mais achatado para facilitar seu deslocamento na água, tá? Então, aí tá falando a diferença, tá? Da tartaruga. O jabuti é terrestre, ou seja, ele vive na terra. E tem apenas as pernas fortes e adaptadas para caminhar sobre o solo. Seu casco, quando comparado ao da tartaruga e do cágado, é mais arredondado, tá? Então, observe a diferença aí, tá, gente, na imagem. Em cima eu falei da tartaruga, agora estou falando do jabuti, tá? E pode observar aí, olha, detalhe, tá, da perna, tá? Olha aí a perninha dele como é, já apropriado para andar na terra, tá? Então, tá aí, detalhe da perna e do pé de jabuti, tá? Já é bem diferente da tartaruga. E tem o cágado. É aquático, ou seja, realiza parte de suas atividades em ambiente terrestre e parte em ambiente aquático, ou seja, ela consegue ficar nos dois. Para facilitar o deslocamento na água, tem membranas entre os dedos, tá? Além de casco mais achatado, assim como o da tartaruga, tá? Geralmente, gente, esses cágados, às vezes você vê, por exemplo, eles gostam de tomar sol, então se tiver no lago, aonde for, tiver partes assim que tenha vegetação, tem pau assim pelo meio da água e tal, se você for observar, eles ficam tudinho ali em cima pegando sol. Aí depois eles voltam pra água, tá? Eu já presenciei. Eu tava indo pra um lugar aqui mesmo, aqui perto. E aí a gente foi de barco. E aí eu vi aquele monte em cima uma árvore que caiu há muito tempo, assim, na beira na beira da água, né? E aí fica aqueles pau, né? E aí quando eu vi tava cheio. Aí quando eles ouviram o barulho do barco, elas só pularam dentro d'água. Tchum, 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 foi só pulando dentro d'água. Então, às vezes, elas saem para pegar sol também, entendeu? Aí, quando tem vegetação, pau, madeira, assim, perto, né, da beira, assim, elas aproveitam para subir e pegar sol. E aí, você observa que ela é bem diferente, entendeu? O jabuti é muito fácil de você diferenciar. E aí, você já fica mais confuso aí com a tartaruga e o cágado, mas aí você olhando na patinha, você vê a diferença. Que é bem diferente da pata da tartaruga. Então, você já sabe, quando você vê a patinha com membrana, tá? Você já sabe que não é uma tartaruga, que é um cágado, tá? Preste bastante atenção quando você for pronunciar, é cágado, tá? Não é outra palavra aí, tá bom? Que geralmente a gente usa no dia a dia. Preste atenção, tá? Ok. Então, vamos para outra página. Temos aí a cascavel. A cascavel é uma serpente e, como as demais, se desloca arrastando o corpo, pois não possui pernas, tá? Diferente dos outros. A pele das serpentes é revertida de escamas, que são renovadas de tempo em tempos. Vocês sabiam, né, gente? Que a cobra, ela troca de pele, né? Então, com o tempo,
elas vão trocando de pele, tá? Na cascavel, a cada troca de pele é acrescentado um anel ao chocalho, existente na extremidade de sua cauda, ou seja, bem lá na ponta, gente, tá? Quando se sente ameaçada, ela balança o chocalho, emitindo um som característico, tá? Então, ela avisa, entendeu? Quando ela está ameaçada. Ela faz um barulhozinho, sabe? Que é de um barulho de um chocalho mesmo. A cascavel geralmente foge quando ameaçada. Mas, para paralisar suas presas, pode usar o par de dentes especializados que injetam veneno nelas. As serpentes se alimentam de ratos, lagartos e anfíbios, tá? Que são os sapos. Por exemplo, elas têm adaptações para ingerir presas mais largas do que o corpo delas, tais como a grande capacidade de abrir a boca e de dilatar o corpo, tá, gente? Então, ela consegue engolir animais bem maiores que ela, tá? É mais ou menos isso que tá querendo dizer aí, certo? Ok, então vocês têm a imagem aí da cascavel. Vamos para esse animal aí, que é o teu comum, tá? O teu comum é um dos maiores lagartos brasileiros, podendo atingir cerca de 1,5 metro. Ele é bem grande, viu, gente? Quando se sente ameaçado, ele fica agressivo e, para se defender, pode se camuflar e distrair o predador, perdendo parte da cauda, que se regenera dias depois. Ou seja, ele perde um pedaço da cauda. É que nem, gente, aquelas a gente chama de lagartixa, outros chama de osga, que fica na parede. Elas também, o rabo delas, quando elas perdem, elas ficam nervosas, elas perdem o rabo sai. E o rabo tem vida, tipo, fica se balançando ali até um tempo, depois que ele morre, entendeu? Digamos assim. E com o tempo, vai crescendo outro rabo, um novo rabo. Então, assim é esse animal, entendeu? Ele perde parte do rabo, que é essa parte mais fina, que vocês estão vendo aí, aqui, olha. Que é essa parte mais fina aqui, olha, tá? E depois ele se regenera, ou seja, ele cresce novamente, entendeu? Então, essa é uma das características do TU comum, tá? Os lagartos apresentam 4 pernas sobre as quais se deslocam no ambiente, assim como as serpentes, eles têm a pele coberta por escamas, que também são substituídas de tempos em tempos, tá? Ok, agora vamos para o jacaré. O jacaré de papo amarelo. O jacaré de papo amarelo é encontrado em várias regiões do Brasil. Ele é um animal semiaquático, ou seja, realiza algumas atividades dentro da água e outras fora dela, tá? Então, ele consegue ficar nos dois, certo? Embora tenham 4 pernas, os jacarés se deslocam arrastando no chão a parte
debaixo do corpo. Eles têm o corpo revertido por placas rígidas que os protegem, tá? Então, tá aí o jacaré, certo? Então, hoje a gente viu sobre os répteis, que são animais que se rastejam, tá? Ok. Aí temos uma atividade que eu não coloquei aí na videoaula, certo? Que é a página 164, que vocês vão fazer. E temos uma atividade no livro de atividade, que é a página 89 e 90, tá? Que vocês vão fazer para mim, tá certo? Então, boa aula. Qualquer dúvida, estou no grupo.